quinta-feira, são 8 horas. Começamos este jornal com a reforma laboral porque hoje é um dia decisivo. A negociação volta à concertação social e a poucas horas do encontro o Primeiro-Ministro deixa um aviso. O Governo não vai desistir de avançar com as alterações à Lei do Trabalho. É a derradeira oportunidade para o Governo tentar alcançar um acordo com as confederações patronais e a UGT, que rejeitou a mais recente proposta do Executivo. Ontem a CIP mostrou abertura para ceder e aproximar-se da UGT em matérias como o banco de horas individual, mas o Observador apurou que esta posição da CIP não é acompanhada por todos os patrões, mas algumas das cedências anunciadas ontem por Armindo Monteiro são mesmo vistas como inaceitáveis por alguns, que consideram que, em certa medida, até esvaziam a reforma laboral. O Observador sabe ainda que os patrões permitiram que o Presidente da CIP fizesse um último apelo no sentido de alcançar um acordo sobre o pacote laboral. Mas não conheciam nem aprovaram as cedências anunciadas na conferência de imprensa de ontem. O Observador contactou também o gabinete da Ministra do Trabalho para perceber qual a abertura do Governo para aceitar os pontos propostos agora pela CIP, mas não obteve resposta. E como dissemos, o Primeiro-Ministro volta a colocar pressão e deixa um aviso. O Governo não pode ficar refém de intransigências. E deixa nas entrelinhas a garantia de que não vai desistir de avançar com uma reforma da lei laboral. Sendo este também um Governo de concertação, é um Governo que obviamente não vai desistir. Nós já demos muitas mostras de cedência. O que não podemos é ficar reféns da intransigência ou ficar reféns do imobilismo. O Primeiro-Ministro afirma também que este período vai marcar tanto a história de Portugal como os grandes períodos governativos, numa referência indireta aos 10 anos de governação de Aníbal Cavaco Silva. A reforma da lei laboral vai estar em destaque no explicador de hoje. É nosso convidado o CEO da Brisa, antigo Ministro da Economia, António Pires de Lima. Uma entrevista para ouvir, como sempre, logo a seguir ao Jornal das 9. O Secretário-Geral do PS volta a acusar o Primeiro-Ministro de falhar na saúde e repete que a Ministra da Saúde já não tem autoridade política. O líder socialista acusa o Primeiro-Ministro de ser o responsável e afirma que fazer pior na saúde era impossível. O Primeiro-Ministro falhou de uma forma clara, de uma forma inequívoca, em relação à promessa que fez aos portugueses. Ele prometeu em 6 meses encontrar um plano de ação para responder à saúde. O que é certo é que o plano de ação que o Primeiro-Ministro apresentou não resolveu os problemas que visava resolver. Pelo contrário, mesmo com mais meios humanos, com mais recursos investidos, agravou o problema que já era suficientemente sensível no Ministério da Saúde. Pior é impossível. As críticas de José Luís Carneiro durante a tarde, a deputada socialista Mariana Vieira da Silva ter também defendido a demissão da Ministra da Saúde. Ainda neste setor, hoje o Conselho de Ministros deve aprovar novas medidas para as urgências e para os médicos tarefários. Quase 4 anos depois dos incêndios que atingiram a Serra da Estrela, os autarcas da região denunciam que os apoios prometidos ainda não chegaram. Foi anunciado um plano de revitalização para recuperar a região, mas as medidas continuam por cumprir. O plano de revitalização foi anunciado pelo governo do PS, tem um orçamento de 155 milhões de euros, entretanto passou para a alçada do Executivo da AD. Os autarcas ouvidos pela Rádio Observador afirmam que as verbas ainda não foram aplicadas e acusam PS e PSD de fazerem o jogo do empurra de responsabilidades. O presidente da Câmara da Guarda, o independente Sérgio Costa, alerta que não há capacidade financeira para avançar com as medidas. O município da Guarda já executou cerca de 2,5 milhões de euros do plano. Recebemos 0 até agora. Não temos capacidade financeira, não temos mais liquidez para continuar a avançar com as medidas enquanto não nos pagarem este. E queremos saber onde é que vamos buscar o restante. O presidente da Câmara de Manteigas, o também independente Flávio Massano, alerta para uma espera que dura há 4 anos. Não temos tido respostas, ou respostas muito pouco concretas, sempre deixando para a frente, dizendo que não há dinheiro, dizendo que tem de se ver, e não passamos disto. Portanto, 4 anos a aguardarmos. Já não há financiamento, não há verbas, este governo não olhou para o plano de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela da mesma forma em que ele foi colocado numa resolução do Conselho de Ministros e, portanto, na verdade também assistimos aqui, enquanto municípios, a um jogo do empurra.
Os autarcas alertam mesmo que sem estas medidas de reforço do Parque Natural da Serra da Estrela, a tragédia pode repetir-se neste verão. Também ouvido pela Rádio Observador, o deputado do PS, Nuno Fazenda, acusa o atual governo de ter posto o plano na gaveta há 2 anos. Os incêndios começaram no início de agosto de 2022, duraram mais de 2 semanas, foram os maiores das últimas décadas, destruíram cerca de metade do Parque Natural da Serra da Estrela. Este é o tema do Onde Para o Caso de hoje, um episódio para ouvir logo a seguir ao Jornal das 5. 8h05, já a seguir momentos de glória. Primeiro, Carla, que outras notícias marcam a atualidade? Começam esta manhã a ser ouvidos em tribunal os 16 detidos por suspeitas de tortura e violação na esquadra da PSP do Rato. São 13 agentes, 2 chefes de polícia e 1 civil. Muitos dos alegados abusos foram filmados e partilhados em grupos do WhatsApp com dezenas de outros agentes. O início dos interrogatórios está marcado para as 9h30 no Campos da Justiça, em Lisboa. António José Seguro faz a segunda visita oficial ao estrangeiro como Presidente da República. Está em Itália, vai visitar as cidades de Roma e Florença. O Presidente discursa de manhã no Instituto Universitário Europeu, em Florença. À tarde vai reunir-se com o Presidente Sérgio Mattarella, em Roma. O Irão nega que esteja iminente qualquer acordo com os Estados Unidos. O Presidente do Parlamento de Teherão classifica como falsas as notícias que dão conta de uma aproximação entre os dois países, sendo que o Irão ainda não respondeu ao memorando de 14 pontos apresentado ontem pelos Estados Unidos com vista ao fim do conflito. No futebol, o Sporting de Braga pode chegar hoje pela segunda vez na história à final da Liga Europa. Vai jogar mais logo com o Friburgo, na Alemanha. Parte de uma vantagem na primeira mão de 2-1. O jogo começa às 8 da noite e vai ter relato e comentários na Rádio Observador.